Vamos para o quinto problema. O quinto erro gerado é o seguinte: eu ignoro o texto hebraico e cometo um suicídio linguístico básico para estudantes iniciantes de hebraico e mostro que sou 100% leigo ou tendencioso, ou os dois juntos. Em que momento isso acontece? Isso ocorre quando? De que forma? Lá embaixo você vai entender. Ao desprezar o léxico e a semântica do texto hebraico ou do texto grego. Isso acontece nesse momento. Não levar em consideração o termo no original e os seus significados é cometer um erro básico de interpretação. Exatamente. Em que momento? Ao determinar que Deus descansou literalmente só porque está na Bíblia em português, e isso é limitar e restringir o real sentido do texto. Isso ocorre quando? Quando não se busca entender literalmente o que o texto quer dizer. De que forma? Ao ignorar a semântica do termo hebraico, eu mostro que sou leigo no assunto, sou escravo de alguma seita ou sou um judaizante, alguém que está seguindo alguns rituais litúrgicos judaicos, judaizantes, que os cristãos deixaram, certo? Vamos nos aprofundar mais um pouquinho para você entender. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:2. O termo em português descansou, ou o verbo descansar, né? É um verbo que está na terceira pessoa do singular, no passado, e significa no nosso português livrar-se de atividade cansativa ou de estado de fadiga. Lembre-se desses dois termos, viu? Quais são os sinônimos para esse termo no nosso português? De descansar: repousar, relaxar, folgar, respirar, pausar, dormir, adormecer, reticência e até mesmo morrer, que é uma questão de eufemismo. Só que nenhum desses termos reflete literalmente 100% a ideia do termo no original, no que ele quer dizer. Parece algo muito prematuro, né? Falar, mas você vai entender. Qual é a conclusão apologética que eu posso me utilizar disso? Que eu poderia acabar agora com essa ideia, já agora, só com Isaías 40, verso 28. O que é que diz? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Só com esse texto aqui a gente acabaria de vez com a ideia tradicional que 99% das pessoas falam, entre cristãos, sabatistas, adventistas, judaizantes e tantos outros falam, só com esse versículo aqui. Porque o termo descansou tem uma outra acepção semântica no texto e no contexto. E você vai saber disso. Está preparado? Isso é só o começo, viu? Isso é só o começo. Por isso que eu disse, é um vídeo único aqui no canal, sem precedentes. Que eu me prepare para os comentários. Vamos lá. Bem, aí está o texto hebraico, né? A expressão no original, bem direitinho aqui, ó. Do início ao fim, certo? Vamos ler. ויכל אלוהים ביום השבחי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השבחי מכל מלאכתו אשר עשה. Ok?
Então, ao ler essa expressão que eu li aí, vai shibot, essa palavrazinha aqui, ela é a junção de dois termos, de uma conjunção aditiva com o verbo aqui. É um verbo que está conjugado na terceira pessoa do singular, no passado. Lembrando que a primeira pessoa é quem fala, a segunda é com quem se fala e a terceira é de quem se fala, que pode ser masculino, feminino e neutro. E esse verbo pode ter as seguintes traduções no hebraico: cessar, determinar, celebrar, repousar, descansar, pôr de lado e fazer greve. Ao fazer uma análise morfossintática do texto em hebraico e aqui em língua portuguesa, eu cheguei a uma conclusão bem interessante. Veja só, eu percebi que se eu quiser utilizar esses três termos aqui, cessar, terminar e celebrar, eu posso usá-los como tradução de forma denotativa ao termo lá em cima, vai shibot, certo? Se eu utilizar os outros termos, eu tenho que usar de forma conotativa, certo? Eu não posso inverter, senão vai dar problema na ideia central do termo que foi empregado aí. Bem, ou seja, Deus no sétimo dia cessou a sua obra. Quando ele quer dizer que ele descansou, ele quer dizer o seguinte, que ele cessou a sua obra, ou seja, ele terminou e usou do sétimo dia para festejar a sua obra criativa, no sentido também de contemplar nesse exato momento, de apreciar, de celebrar, de observar toda a sua obra sem precisar fazer mais nada. Contudo, entretanto, por algum intervalo de tempo, ele se utiliza do último dia. Por isso que eu não diz assim, usou o sétimo dia, como se usando 100%, mas eu disse, e usou do sétimo dia. Por quê? Porque Deus não finalizou a sua obra 100% no sexto dia. Parece um pouco ambíguo isso aí, né? E herege, mas eu estou falando sério, o texto fala sobre isso. Lá na frente você vai entender. Assim, como o termo conhecer significa ter relação sexual, que vocês viram anteriormente, e o termo se arrepender quer dizer se lamentar, se entristecer, da mesma forma é o termo descansar, que quer dizer cessar e terminar. Então, e não literalmente que ele descansou, tá bom? Tire isso da sua cabeça. Eu sei que esse vídeo aqui vai repercutir muito no canal, porque eu acredito que só eu disse isso até agora no YouTube, né? É desse termo que surge então o termo sábado, sabat, do hebraico sabat, descanso, interrupção, inatividade. Desse termo que eu falei aí, vai shibot, né? Shibot, ele origina o termo sábado. Vamos fazer uma conclusão apologética aqui também. O mesmo termo utilizado ali em Gênesis 2:2, eu percebi que é usado em Josué 5:12, que diz, e cessou o maná no dia seguinte, ou em outras traduções, e o maná cessou no dia seguinte, ou cessou o maná no dia seguinte. Se o termo aí fosse traduzido literalmente como descansou, como é que ficaria? E descansou o maná no dia seguinte. E o maná descansou no dia seguinte. Descansou o maná no dia seguinte. Não haveria coerência textual, coesão textual, certo? Então, portanto, estamos quebrando aqui um paradigma muito usado em livros, em palestras, em vídeos, sobre a suposta ideia de que Deus tenha descansado literalmente. Deus não descansou. Deus não precisa descansar, certo? Estamos rompendo aqui, possivelmente, com essa ideia tradicional de que Deus descansou 100% literalmente. Então, não foi, não é. Vamos agora adiante. Vamos adiante. Finalizando aqui. Por que Deus cessou e finalizou apenas no sétimo dia? Você já parou para pensar nisso?
Ao ler o texto diz: e havendo Deus terminado no sétimo dia, ou no dia sétimo, a sua obra. Aqui está dizendo que ele terminou no sexto dia? No sétimo dia. Quais as reflexões que eu fiz acerca dessa observação? Que às vezes foge da nossa visão, né? Da nossa percepção interpretativa. Eu dei algumas possibilidades. Existem outras possibilidades que eu poderia ter colocado aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu cheguei às seguintes conclusões. Primeiro, para mostrar que ele cessou de toda a sua obra nos 6 dias anteriores, mas que no sétimo dia, ainda em atividade, ele se utiliza para contemplar tudo o que fez, pois não precisava trazer à existência mais nada. Tudo já havia sido feito. Logo, estava apenas cuidando, ou seja, estava controlando tudo e fazendo a manutenção de tudo que havia feito. Imagina Deus saindo do controle por alguns segundos. O que aconteceria? Eu fiz essa reflexão com o que Jesus falou. Pois é, ele trabalha até agora e isso foi confirmado por Jesus. Porque se Deus por algum momento deixa de trabalhar, de agir, o mundo se destrói. Você já viu milimetricamente como o nosso mundo, nosso planeta, o planeta Terra e outros planetas e o Sol são milimetricamente distanciados um dos outros? Se por algum momento o nosso planeta se distanciar segundos, minutos, centímetros a mais ou a menos, acontece coisas absurdas. Deus está no controle de tudo o tempo todo. Então, se Deus deixar de controlar esse mundo se destrói. Deus está controlando todo o universo com o seu poder. As leis da física, né, da termodinâmica e tantas leis são controladas pelo nosso Deus. Então Deus não pode de nenhuma forma parar de agir, né? Ele está trabalhando o tempo todo. Então por isso que Jesus falou, e Jesus está certo, correto. Eu vou pelo que Jesus diz. Eu vou pelo que a Bíblia diz. Eu vou pelo que o original fala. Ok? Segundo, para mostrar que ele cessou, terminou, finalizou apenas no sétimo dia, pois havia algumas coisas a serem feitas ainda e concluídas no sétimo dia, e elas deveriam ficar ocultas a nós meros mortais. É claro que aqui são argumentos do silêncio, né? São especulações sobre essa questão de o próprio Deus ter terminado no sétimo dia. E o terceiro, que nada mais é da unificação dos dois pensamentos, das duas reflexões, eu chego à seguinte conclusão. Ou seja, Deus no sétimo dia cessou a sua obra, terminou, e usou do sétimo dia para festejar a sua obra criativa, no sentido de contemplar, de apreciar, de celebrar, de observar toda a sua obra sem precisar fazer mais nada. Contudo, entretanto, por algum intervalo de tempo, milimetricamente, um cabelo talvez entre o sexto e o sétimo dia, ele se utiliza para concluir toda a sua obra, ou talvez para criar e finalizar algo latente e incognoscível até agora, certo? Imagine você começar uma obra na sua casa de 12 horas da manhã, e de 12 horas, né? Meio-dia, e sobe e tal no sábado, e de repente às 12 horas da noite a obra conclui-se. Quando for 12h05, 12h01, já é domingo. Então sua obra foi concluída toda no intervalo de 24 horas, uma comparação assim ralé. E quando foi no domingo, você festejou. Não é isso que as pessoas fazem? Quando estão construindo uma casa, convidam muitas pessoas, terminou de fazer a sapata, tudo direitinho, terminou de fazer a laje. O que acontece? Todo mundo vai festejar, vai contemplar a realização de toda a obra. Então,
eles vão continuar trabalhando? Não. Logo, Deus descansou no sentido de não precisar fazer mais nada. Logo, ele cessou, finalizou sua obra. Essa é a conclusão que chegamos sobre a questão do descansar, que não tem nada a ver com literalidade, com o sentido denotativo, mas no sentido conotativo, certo?